Você já plantou uma muda de pimenta linda, cheia de vida, e semanas depois viu as folhas ficarem amarelas, murcharem e a planta simplesmente parar de crescer? Ou pior, ela até deu flores, mas todas caíram antes de virar fruto? Se você respondeu sim, preste muita atenção. A grande verdade é que cultivar pimentas não é só jogar a semente na terra e regar quando lembrar. Hoje, eu vou te contar exatamente quando e quais nutrientes ou defesas você precisa dar para a sua planta, desde o dia zero até a colheita. Eu prometo que se você seguir este cronograma, suas pimentas vão explodir de crescer e produzir como você nunca viu. Mas antes, me responda uma coisa. Você acha que adubar toda semana é o segredo para uma planta gigante? Fique comigo, porque a resposta pode destruir a sua horta se você não souber a verdade. Para entender o que a pimenta precisa, nós precisamos voltar um pouco no tempo e olhar para a origem dessa planta incrível. As pimentas e os pimentões pertencem à família das solanáceas, a mesma do tomate e da berinjela. Elas são plantas que amam o calor e que evoluíram para crescer rápido em estações quentes. Por causa desse crescimento acelerado, elas são extremamente gulosas. Elas sugam os nutrientes do solo em uma velocidade impressionante. Historicamente, os povos antigos que cultivavam essas plantas nas Américas já sabiam que precisavam misturar cinzas e restos orgânicos na terra para ter boas colheitas. Hoje, nós temos a ciência a nosso favor. Nós sabemos exatamente qual elemento químico a planta precisa em cada fase da vida dela. Dar o alimento certo na hora errada é como dar um prato de feijoada para um bebê recém-nascido. Simplesmente não funciona e pode fazer muito mal. Então, vamos entender essa linha do tempo definitiva para o sucesso do seu cultivo. Então, vamos começar com o absoluto zero, que é o preparo do solo antes mesmo de você colocar a muda na terra. Este é o momento mais crítico e muitas pessoas pulam essa etapa. Imagine que você está construindo uma casa. Você não começa pelo telhado. Você começa por uma fundação muito forte e estável. Para as pimentas, essa fundação é um solo rico em matéria orgânica e com um pH equilibrado. Nesse momento inicial, cerca de 15 a 20 dias antes do plantio, você deve aplicar calcário ou farinha de casca de ovo para fornecer cálcio e magnésio, além de um bom humus de minhoca ou esterco muito bem curtido. Existe um mito muito comum de que qualquer terra preta comprada no supermercado já vem pronta e perfeita para pimentas. Isso é uma grande mentira. A maioria dessas terras é muito pobre em nutrientes de longo prazo. Se você garantir um solo fofo, que não acumula água como uma poça, e já misturar esse cálcio antecipadamente, você vai evitar um dos maiores pesadelos dos cultivadores de pimenta no futuro, que é a podridão no fundo do fruto. O cálcio demora para se mover na terra, por isso ele precisa estar lá antes da planta chegar. Agora, nós chegamos ao dia do plantio, o momento em que a sua muda vai para o local definitivo. Esse é um dia de muito estresse para a planta. Nós chamamos isso de choque de transplante. Para ilustrar, pense em como você se sente quando se muda para uma cidade completamente nova, onde não conhece ninguém e não sabe onde ficam as coisas. É exaustivo, não é? A planta sente o mesmo quando suas raízes são tiradas do conforto do vaso pequeno e colocadas no solo novo. Neste exato momento, a pior coisa que você pode fazer é encher a cova de adubo químico forte, rico em nitrogênio. Isso pode queimar as raízes sensíveis que acabaram de ser manipuladas. O ideal aqui é focar apenas em água de boa qualidade e, no máximo, um estimulador de enraizamento natural. Você pode usar um pouco de torta de mamona, bem misturada no fundo da cova, coberta com um pouco de terra antes de encostar a raiz. O segredo no dia do plantio é a hidratação e a proteção contra o sol direto nas primeiras 48 horas. Deixe a planta se acalmar e se acostumar com a nova casa antes de exigir que ela cresça desesperadamente. Avançando para a primeira e a segunda semana após o plantio, nós entramos na fase de estabelecimento. A sua pimenta sobreviveu à mudança e agora ela precisa espalhar as raízes o máximo possível. É aqui que entra o primeiro nutriente focado, o fósforo.
O fósforo é o engenheiro da natureza, responsável por construir sistemas radiculares fortes e profundos. Para dar um exemplo claro, imagine que as raízes são como as estradas de um país. Quanto mais estradas você tem, mais rápido os suprimentos chegam às cidades. Se a sua planta não criar raízes longas agora, ela vai sofrer com qualquer dia mais quente lá na frente. Você pode aplicar farinha de ossos ou um fertilizante líquido rico em fósforo nesta fase. Muitas pessoas acreditam no mito de que a planta precisa ficar gigante logo na primeira semana e enchem a coitada de ureia. O resultado é uma planta alta, fina, verde, mas com raízes fracas que qualquer vento tomba. Portanto, segure a ansiedade. Alimente o que está debaixo da terra primeiro. As folhas virão naturalmente, depois que a fundação estiver totalmente estabelecida e trabalhando a todo vapor. Quando entramos na terceira e quarta semanas, a história muda completamente. Agora sim, a sua pimenta já está firme no chão e começa a fase de crescimento vegetativo acelerado. É neste momento que o nitrogênio se torna a grande estrela do show. O nitrogênio é o bloco de construção das folhas e dos caules verdes. Pense na sua planta agora como um adolescente em fase de crescimento rápido, que come tudo o que vê pela frente e precisa de muita proteína e carboidrato para ganhar massa. Você deve introduzir adubos como torta de mamona, esterco de galinha diluído, ou um adubo mineral balanceado com um pouco mais de nitrogênio, como o famoso 10-10-10. Aplique ao redor da planta, nunca encostando no caule para não queimar. Mas cuidado com os excessos. Um erro fatal aqui é achar que se um punhado faz bem, 3 punhados farão um milagre. O excesso de nitrogênio deixa as folhas muito macias, o que é um convite aberto para os insetos sugadores. A sua meta é ver folhas de um verde vibrante, brilhantes e que crescem firmes, indicando que a alimentação está na medida exata para a planta. E por falar em insetos, é exatamente nessa fase de crescimento intenso que os primeiros inimigos costumam aparecer. Os pulgões são os vilões número 1 das pimentas jovens. Eles são insetos minúsculos, geralmente verdes ou pretos, que se aglomeram nos brotos mais novos e tenros. Eles adoram aquela seiva cheia de nitrogênio que a sua planta está bombeando. A ilustração perfeita para isso é pensar neles como vampiros, sugando a energia vital da sua pimenteira. Eles deixam as folhas enrugadas e deformadas. O mito perigoso aqui é esperar a planta ficar completamente infestada para tomar uma atitude. O controle precisa começar no primeiro pulgão que você ver. Felizmente, não precisamos de venenos pesados. A partir da terceira semana, você já pode começar com pulverizações preventivas de óleo de nim misturado com um pouco de sabão neutro. Aplique sempre no final da tarde, quando o sol já estiver baixo. O óleo de NEM não mata na hora. Ele age no estômago do inseto e impede que ele se reproduza. É uma guerra de paciência, mas que salva a sua colheita futura sem contaminar o seu quintal. Entre a quarta e a sexta semana, a sua pimenteira vai começar a ganhar a forma de um arbusto robusto. Este é um momento de transição invisível, mas fundamental. Enquanto os olhos inexperientes veem apenas mais folhas nascendo, a planta já está se preparando internamente para gerar flores. A nutrição aqui precisa ser perfeitamente equilibrada. Se antes nós focávamos muito no nitrogênio, agora nós precisamos manter esse nitrogênio, mas começar a aumentar a presença do potássio. Imagine que o nitrogênio construiu a fábrica, e agora o potássio vai ligar as máquinas dessa fábrica para produzir energia. Uma excelente fonte orgânica e muito barata nesta fase é o chá de casca de banana, ou a cinza de madeira. As cinzas são fantásticas, pois além do potássio, fornecem muitos microelementos essenciais. Mas tenha muita cautela. As cinzas alteram o pH da terra, deixando mais alcalino. Use no máximo uma colher de sopa, espalhada longe do tronco. Se você preferir adubos prontos, procure fórmulas equilibradas e siga a dosagem da embalagem. A constância agora é muito mais importante do que a quantidade exagerada de uma vez só. Chegou a hora de falar sobre um elemento que é quase sempre esquecido:
mas que pode arruinar meses de trabalho se faltar. O cálcio. Lembra que nós colocamos cálcio lá no preparo do solo? Pois é, agora que a planta está grande, ela vai começar a puxar esse cálcio com força. O cálcio é para as plantas o que ele é para os nossos ossos. Ele forma as paredes celulares. Sem cálcio suficiente, as folhas novas nascem retorcidas, parecendo papel amassado, e mais tarde, os frutos vão apodrecer pela ponta, antes mesmo de amadurecerem. É uma doença fisiológica muito triste de se ver. Para ilustrar, é como construir um prédio usando tijolos feitos de areia solta, em vez de cimento. Eles simplesmente desmoronam sob pressão. Se você notar que as pontinhas das folhas novas estão queimando e enrolando para cima, é um sinal de alerta vermelho. Você pode entrar com uma adubação foliar de emergência, usando cloreto de cálcio ou uma calda feita com cascas de ovos trituradas e vinagre, que liberam nutriente mais rápido. Não caia no conto de fadas de que apenas regar resolve tudo. Sem estrutura, a planta quebra. Logo antes da primeira flor abrir, nós precisamos estabelecer um escudo protetor contra o inimigo invisível da umidade: os fungos. Pimenteiras são muito suscetíveis a manchas nas folhas, ferrugem e oídio, especialmente se você mora em uma região que chove muito ou onde a neblina da manhã demora a dissipar. Um mito devastador é achar que os fungicidas curam as folhas que já estão mortas e manchadas. Mentira! Folha doente não se cura, ela cai. A defesa deve ser totalmente preventiva. Imagine que você está passando um protetor solar. Você não passa o protetor depois de se queimar. Você passa antes de ir para o sol. Com os fungos, é a mesma lógica. Nesta fase pré-floração, é altamente recomendável iniciar aplicações a cada 15 dias de calda bordaleza, que é a base de cobre. O cobre cria uma barreira na folha, onde o esporo do fungo não consegue germinar. É uma solução aprovada para o cultivo orgânico e extremamente eficaz. Mas lembre-se, nunca aplique a calda bordaleza no sol quente. E nunca faça a mistura mais forte do que a receita recomenda, ou você vai fritar a sua planta. E então, acontece a mágica. Entre a sexta e a oitava semana, dependendo da variedade, as primeiras flores brancas ou arroxeadas começam a despontar. Este é o sinal claro de que a dieta da pimenteira precisa mudar drasticamente. Aquele nitrogênio que nós usamos para criar folhas grandes agora precisa ser reduzido. Se você continuar dando muito nitrogênio nesta fase, a planta vai focar apenas em criar mais folhas verdes e vai simplesmente abortar, ou seja, jogar no chão todas as flores. É como se a planta dissesse: para que vou ter filhos se posso ficar gigante e confortável? O seu foco agora deve ser 100% no potássio e no fósforo. Para dar um exemplo, é a mesma lógica da dieta de um atleta na véspera de uma competição. Ele precisa de energia rápida e específica, não de comida pesada. Um adubo formulado, como o 4-14-8, é o mais clássico e eficiente para segurar a flor na planta. Se for orgânico, capriche no farinha de ossos combinada com cinzas ou torta de algodão. Essa mudança nutricional avisa para a planta que é hora de concentrar suas energias na reprodução e não na folhagem. Junto com a alegria das flores, chega um dos pragas mais silenciosas e mortais para a sua colheita: os tripes. Eles são insetos microscópicos, quase impossíveis de ver a olho nu, que se escondem dentro da flor da pimenta. Eles raspam as pétalas delicadas e sugam a seiva exatamente onde o fruto começaria a se formar. O resultado prático do ataque dos tripes é a flor ficar marrom, secar e cair. Para muitas pessoas, parece que foi falta de adubo ou vento forte, mas na verdade foi um assalto invisível. Imagine um grupo de ladrões minúsculos roubando a sua joia de dentro do cofre fechado. O grande mito é achar que inseticidas comuns em spray vão resolver. Como eles ficam dentro da flor, o líquido muitas vezes não chega neles. O controle ideal é usar armadilhas adesivas de cor azul penduradas perto das plantas.
Os tripes são atraídos loucamente por essa cor e ficam grudados. Além disso, a manutenção da cauda com óleo de nim deve continuar, pois ela incomoda esses pequenos invasores e diminui a população de forma natural. Existe um detalhe crucial durante a fase de floração que envolve a rega e a polinização. Muitas pessoas têm a mania de jogar água com a mangueira por cima da planta toda, lavando as folhas. Pare com isso imediatamente quando as flores abrirem. Pimentas têm flores hermafroditas, o que significa que o pólen masculino e o órgão feminino estão na mesma flor. A polinização ocorre com um simples vento ou vibração. Quando você joga água por cima, você lava e empelota esse pólen, estragando todo o processo. É como tentar acender um fósforo molhado. Além disso, existe o mito de que as abelhas fazem todo o trabalho sozinhas. Elas ajudam sim, mas você pode dar uma forcinha. Uma técnica fantástica de quem cultiva pimentas gigantes é dar pequenos petelecos no caule da planta no meio da manhã. Essa vibração leve solta o pólen e garante que quase todas as flores virem frutos. E se ainda assim as flores estiverem caindo, pode ser falta de boro, um micronutriente essencial para o tubo polínico. Existem formulações de cálcio e boro no mercado que são verdadeiros milagres em gotas para aplicar no solo nesta fase. Quando a flor murcha e cai, deixando um pequeno pontinho verde para trás, é motivo de comemoração. O fruto vingou, ou, como dizem na agronomia, houve o pegamento do fruto. Agora, essa pequena pimenta vai começar a inchar. O consumo de água e de potássio da planta atinge o seu pico máximo absoluto. Pense na pimenteira como uma mãe grávida de múltiplos bebês ao mesmo tempo. Ela precisa de comida e água em abundância para formar todos esses frutos com qualidade, parede grossa e muito sabor. Se faltar água agora, a planta toma uma decisão drástica para sobreviver. Ela suga a água de dentro do próprio fruto, deixando ele murcho, enrugado e pequeno. Você deve manter a terra sempre levemente úmida, nunca encharcada, mas nunca totalmente seca a ponto de rachar. A adubação quinzenal com fontes ricas em potássio não pode parar. O adubo orgânico líquido, como o biofertilizante, que já foi curtido por semanas, é rapidamente absorvido pelas raízes e dá um fôlego incrível para os frutos ganharem tamanho de forma surpreendente. À medida que os frutos crescem e o clima costuma ficar mais seco e quente, nós precisamos ficar alertas contra o ácaro rajado ou a aranha vermelha. Esses não são insetos comuns. Existe um mito de que qualquer veneno de inseto mata os ácaros, mas ácaros são aracnídeos, são parentes das aranhas. Se você usar um inseticida normal, você mata os predadores naturais deles, e a população de ácaros explode de vez. O sintoma do ácaro é muito claro. As folhas parecem que foram polvilhadas com uma poeira prateada ou amarelada. Ficam sem brilho. E se a infestação for forte, você vê umas teias de aranha muito fininhas ligando as pontas das folhas. A ilustração mental aqui é como se a folha estivesse enferrujando aos poucos e perdendo a capacidade de fazer fotossíntese. O ácaro odeia a umidade. Então, aumentar um pouco a umidade ao redor da planta nos dias mais secos ajuda a afastá-los. Mas o tratamento certeiro, tanto preventivo quanto curativo para cultivo orgânico, é o enxofre. Aplicar enxofre diluído em água nas horas mais frescas do dia cria um ambiente que o ácaro simplesmente não suporta e vai embora. Você está vendo as pimentas ganharem volume e começarem a mudar de cor, do verde para o amarelo, laranja ou vermelho intenso. É um espetáculo visual. Neste ponto, muitos cultivadores cometem o erro do abandono da linha de chegada. Eles pensam que a planta já fez o trabalho e param de adubar e relaxam na rega. Isso é como um corredor de maratona parar de beber água nos últimos 5 quilômetros, achando que já ganhou. A planta ainda está trabalhando muito duro para produzir a capsaicina, que é o elemento químico que dá a ardência da pimenta, e para amadurecer as sementes. Se você tirar o pé do acelerador agora,
Os frutos podem demorar uma eternidade para madurar, e a ardência pode ficar fraca. Continue com a adubação rica em potássio e mantenha a rotina de rega constante. É o potássio nesta fase final que garante que a pimenta fique firme, brilhante e dure muito tempo na geladeira ou no pote de conserva depois de colhida. Não abandone a sua campeã justo quando ela mais precisa da sua ajuda. É importante abrir um parêntese aqui sobre a grande guerra entre o uso de adubos orgânicos contra os adubos químicos ou minerais. A verdade é que a planta não sabe ler rótulo. Ela absorve os íons no nível celular. O mito de que adubo mineral é veneno e faz mal não é bem verdade. O problema é o mau uso dele, que pode salinizar a terra e matar a vida do solo. Para ilustrar, pense no adubo químico como um suplemento vitamínico em pílula. Vai direto para o sangue e age rápido. Já o adubo orgânico, como o esterco e o humus, é como uma refeição completa de arroz, feijão e salada. Demora mais para digerir, mas traz inúmeros benefícios para a saúde geral do estômago, que no caso é a terra. A melhor estratégia, usada pelos grandes campeões de cultivo, é unir os dois mundos. Eles constroem a base do solo com muita matéria orgânica para alimentar as minhocas e bactérias boas, e usam os adubos líquidos minerais para fazer as correções rápidas, quando a planta mostra deficiência, ou na hora crítica de segurar as flores e inchar os frutos. O equilíbrio é o grande segredo. Uma técnica incrível que você deve dominar durante todo esse processo é a fertirrigação. O nome parece complicado, mas o conceito é incrivelmente simples. Consiste em aplicar os fertilizantes misturados na água de rega. Se você simplesmente joga o adubo em pó ou granulado por cima da terra seca, ele demora muito para descer. Pode ser lavado por uma chuva forte ou até evaporar parte de seus nutrientes com o sol escaldante. É como tentar engolir um comprimido gigante sem beber um copo d'água. Na fertirrigação, a água funciona como um trem expresso, que carrega os nutrientes e entrega diretamente na porta de entrada das raízes. Você pode fazer isso diluindo adubos líquidos comerciais, ou fazendo o seu próprio chorume de composteira bem diluído, numa proporção de 1 parte de chorume para 10 partes de água pura. Regar a planta com esse líquido mágico 1 vez por semana garante uma nutrição constante e muito mais eficiente. E o melhor de tudo, você não corre o risco de queimar a raiz com excesso de concentração num ponto só. Mesmo fazendo tudo certo até agora, ainda existe um monstrinho que pode aparecer do nada e devorar metade das suas folhas, ou estragar os frutos antes da colheita. As lagartas. As borboletas e mariposas vêm à noite ou durante o dia, põem os ovinhos embaixo das folhas, e de repente você acorda com buracos do tamanho de moedas nas suas pimentas. Muitas pessoas acreditam que a única solução para a lagarta é a catação manual, que é literalmente procurar uma por uma e tirar com a mão. Isso funciona se você tem 2 pezinhos em casa, mas é impraticável em uma horta maior. Para combater isso sem usar agrotóxicos perigosos, existe um produto maravilhoso chamado BT. O BT é a sigla para Bacillus thuringiensis, uma bactéria natural. Funciona assim: você pulveriza isso nas folhas. A lagarta come a folha e engole a bactéria. Essa bactéria dá uma dor de barriga tão forte na lagarta que ela para de comer na mesma hora e morre em poucos dias. É seletivo, só afeta as lagartas e é totalmente seguro para você, para os pássaros e para as suas pimentas. Nós falamos muito sobre o que vem do solo e da água, mas nada disso, absolutamente nada, vai funcionar se a sua pimenteira não tiver a quantidade certa de sol. A luz solar é o motor de todo esse processo. Você pode colocar o adubo mais caro do mundo, o estimulador de raiz mais potente, mas sem sol, a planta não faz fotossíntese. Pense no adubo como a gasolina e nas folhas como o motor do carro. O sol é a chave girando na ignição. Sem a ignição, a gasolina fica parada no tanque.
Pimentas precisam de pelo menos 6 a 8 horas de sol direto batendo em suas folhas todos os dias. O mito de que meia sombra é bom para pimentas jovens só se aplica nas primeiras semanas de muito calor. Depois, elas precisam torrar no sol para crescerem fortes. Se a sua planta está cheia de adubo, mas os caules estão ficando finos, compridos e caindo para os lados, é a planta gritando por luz. Ela está se esticando desesperada para alcançar alguma fresta de sol. Mude ela de lugar imediatamente se perceber isso. Quando a temporada de colheita atinge o seu pico, você vai tirar dezenas de pimentas do mesmo pé. Com o tempo, é natural que a planta comece a parecer cansada e algumas folhas mais velhas de baixo comecem a amarelar. Chegamos à fase de manutenção avançada e poda. Tem muita gente que acha que a pimenteira morre depois de dar frutos e a arranca do chão. Grande erro. Muitas pimentas podem viver por 2 ou 3 anos, dependendo do clima da sua região. Quando a grande leva de frutos acabar, faça uma poda de limpeza. Retire todos os galhos secos, as folhas amareladas da base que encostam no chão e reduza um pouco o tamanho dos galhos mais longos. Isso tira um peso enorme dos ombros da planta. Imediatamente após a poda, dê a ela uma boa dose de nitrogênio orgânico, como um humus fresco. É como oferecer um prato de comida reconfortante para alguém que acabou de correr uma maratona. A planta vai brotar folhas novas e, surpreendentemente, vai se preparar para uma segunda florada, menor, mas ainda assim muito valiosa. Para finalizar essa jornada de cultivo perfeito, a habilidade mais preciosa que você pode desenvolver é aprender a ler a linguagem de sinais da sua pimenta. Elas não falam, mas gritam quando algo está errado. Folhas velhas e de baixo amarelando muito rápido é o alarme de falta de nitrogênio. As folhas inteiras ficando roxas na parte de trás é um pedido claro por mais fósforo. Bordas das folhas marrons e ressecadas parecendo queimadas pode ser excesso de salinidade por muito adubo químico ou falta drástica de potássio. Folhas novas, todas enroladas para cima e parando de crescer, o alerta vermelho do cálcio que já mencionamos. Ao memorizar esses pequenos sinais, você deixa de ser alguém que apenas joga água e se torna um verdadeiro mestre no cultivo. A adubação deixa de ser uma tabela fixa, cega e engessada, e passa a ser uma conversa diária entre você e o seu jardim. Respeite as doses. Mantenha a prevenção contra pulgões, ácaros e fungos, usando NIM e cauda bordaleza. E eu garanto que você terá galhos tão carregados de pimenta que precisará amarrá-los com estacas de bambu para que não quebrem com o peso. E aí está o roteiro definitivo para você transformar a sua casa em uma verdadeira fábrica de pimentas gigantes. Nós vimos que o sucesso não depende de jogar adubo aleatoriamente, mas sim de entender a fase da vida da planta. Desde preparar aquele solo maravilhoso carregado de cálcio, até dominar o momento exato de trocar o nitrogênio das folhas pelo potássio dos frutos. Você descobriu que defender a planta com óleo de NIM e cauda bordaleza antes das doenças aparecerem é o verdadeiro segredo dos profissionais, e que a lagarta invisível ou o ácaro minúsculo podem ser derrotados com paciência e BT. O grande choque de realidade é que, muitas vezes, menos é mais. O equilíbrio na água, no sol e nos nutrientes cria uma pimenta com um ardido perfeito e cores vibrantes. Se você aplicar tudo isso, prepare-se para colher mais do que consegue comer. Muito obrigado por assistir a este guia completo. Se essa aula salvou as suas plantinhas, não se esqueça de se inscrever no canal, esmagar o botão de like e compartilhar com aquele amigo que ama uma horta. Agora, eu quero saber de você. Qual foi o maior erro que você descobriu hoje que estava cometendo com as suas pimentas? Deixe a sua resposta aqui nos comentários e vamos conversar.